prezados alunos e prezadas alunas, no vídeo de hoje comentaremos então a grande diferença que existe entre anemia e deficiência de ferro. Eu já vi muitos profissionais da saúde comentando erroneamente da diferença entre anemia e deficiência de ferro, e entendo também porque é fácil acabar criando uma confusão entre esses dois termos e os dois fenômenos e cenários encontrados em situações diferentes. Então, a anemia ela é caracterizada pela redução na concentração de hemoglobina, né? Ou seja, eu posso analisar nos meus exames laboratoriais e observar que as minhas hemácias ou que o sangue apresenta uma menor concentração de hemoglobina. Isso é considerado, então, anemia. Que sintomas a anemia pode trazer? Bom, cansaço, né, letargia, né, sono, isso tudo pode induzir também por dificuldade de realizar atividades com um esforço físico. Por que isso tudo acontece? Por uma menor capacidade de transportar oxigênio para os tecidos. Isso envolve diferentes funções do corpo humano. Então, quando nós observamos deficiência de ferro representa que as minhas reservas de ferro, tanto a ferritina e o ferro sérico, encontram-se reduzidos. Isso é importante ressaltar porque a anemia, ela às vezes pode ou não estar com a presença de deficiência de ferro no mesmo momento, na mesma pessoa. E, da mesma forma, vale o contrário. Eu posso não ter anemia e ter deficiência de ferro. Então, aparece também algumas condições de anemia sem a presença de deficiência de ferro. Então, é algo um pouco mais complexo do que a gente pensa. Mas um exemplo prático que nós podemos transpor para a nutrição esportiva é o seguinte. Nós temos, então, aqui como um comparativo, né, um atleta de atletismo, um velocista. O nosso velocista, o júnior, né, vamos chamar aqui o júnior, ele treina constantemente 3, 4 horas por dia, ele está num nível de treinamento super elevado. E o nosso júnior aí, né, o nosso atleta, fez os exames de sangue num período de treinamento de base e observou que os valores de hemoglobina e de reservas de ferro, de ferritina, ferro sérico, hemoglobina e todas as variáveis hemantimétricas estavam dentro da normalidade. O júnior chegou e comentou para o técnico, né, dizendo assim, olha, eu fiquei sabendo que dietas veganas são mais interessantes. E o técnico, sem saber, disse, sei lá, cuida com a tua alimentação só. Isso já aconteceu comigo, com alguns atletas que atendi. Então, o Júnior fez, por exemplo, essa alimentação, mudou por conta própria uma alimentação onívora, uma alimentação que fornecia bastante ferro, para uma alimentação sem acompanhamento com um profissional nutricionista. Isso não é um problema, mas é um risco muito grande, né? Não significa, entretanto, que eu preciso de alimentos de origem animal na minha alimentação. O que o Júnior fez de forma sem saber é que ele mudou drasticamente a alimentação e por isso, o aporte de alguns nutrientes chaves, como o ferro, acabou sendo comprometido, né? Se o nutricionista estivesse na jogada, muito provavelmente isso não teria acontecido, o que eu vou mostrar logo a seguir. O Júnior treina, mudou a alimentação, né, do 8 para 80, só come alimentos que vêm da terra, não se alimenta nada de origem animal, e ele observa que ao fazer um novo exame de sangue, ele percebe que o seu desempenho vai aumentando, vai melhorando, bem como o técnico, o treinador espera. Mas, desta vez, no exame de sangue, observa que houve uma redução na reserva de ferro, bem significativa, mas os valores de hemoglobina e outras variáveis hemantimétricas não sofreram alteração. O Júnior, assim como o técnico, pensaram, tá tudo certo, o desempenho está indo bem, não tem por que se preocupar. O Júnior continua seguindo nessa dieta restritiva de origem animal, e sem muitas modificações ou sofrer um processo de reeducação alimentar. Passam-se meses e ele faz novamente um exame. Ele percebe que desta vez, né, o desempenho já não é mais o mesmo, ele já não consegue render e o exame acusa algumas variáveis bem interessantes. A reserva de ferro já está mínima e a hemoglobina baixou muito em alguns meses, né, fazendo com que agora o nosso atleta apresente uma dificuldade de executar o treinamento. Por que isso aconteceu? Então, a alimentação, quando não fornece ferro e não é bem ajustada, vegana, vegetariana ou onívora, que seja, o ferro acaba sendo utilizado das reservas. Então, o que nós vimos no outro slide é que a mudança abrupta e não adequada da alimentação do nosso atleta fez com que as reservas de ferro disponíveis antes no corpo sustentassem por um tempo essas mobilizações de ferro para poder formar mais hemácias e hemoglobina funcionais para ele continuar executando o exercício físico, o treinamento dele, da corrida. O que aconteceu de tal passo que isso foi reduzindo, e isso não teve mais como ser sustentado pela reserva de ferro dele, no caso, ferritina e ferro sérico, fazendo com que, então, inexoravelmente, a concentração de hemoglobina reduza drasticamente. E com isso, vem também as mudanças observadas no desempenho atlético.
Então, é muito importante para quem trabalha com atletas na nutrição esportiva, que envolve o componente aeróbio, eu não digo só atletas de resistência aeróbica, mas que envolve o componente aeróbio, como velocistas que utilizam muito a recuperação entre tiros, né? Maratonistas, triatletas e outros tipos de atletas que envolvem a resistência aeróbica, monitorar constantemente, de tempos em tempos, fazer parte da rotina de exames de sangue de hemograma completo e também avaliar as reservas de ferro também.